Olá, nesta edição de retrospectiva vamos rever o que foi decidido em 2 audiências públicas realizadas no segundo semestre do ano passado. Está começando o Jornal da Câmara. A audiência para debater políticas públicas de defesa dos direitos dos animais teve como discussão central a implantação de um conselho municipal. Veja os detalhes na reportagem de Eliane Anjos. O encontro reuniu gestores do Centro de Controle de Zoonoses, da Secretaria do Meio Ambiente, da Delegacia do Meio Ambiente, da Guarda Ambiental, da OAB, além de defensores dos animais na noite da última quarta-feira. O presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Animais, vereador Guti, conduziu os trabalhos. O evento foi organizado em temas. A criação da Coordenadoria de Defesa Animal, porque é um pleito antigo dos protetores, mas até hoje não saiu do papel. Queremos falar também do Conselho Municipal, que já é uma lei, mas infelizmente não está aí na rua, não está na praça para se fazer valer os direitos do Conselho, que o Conselho que norteia muito nas políticas públicas, é muito importante em várias áreas. Temos o Conselho Municipal da Educação, temos o Conselho da Saúde, mas na questão da proteção animal já existe a lei e ainda não está em vigência. Temos alguns outros quesitos que também são muito importantes, quanto à questão da posse responsável, né, dos animais, que na verdade a gente não chama mais posse, já mudou o nome, é guarda responsável, conscientização das crianças nas escolas, então ensinar sobre a guarda responsável dentro das escolas. Temos também convênio com clínicas veterinárias especializadas. Eu, há alguns anos atrás, tentei aprovar um projeto de lei que trata do Hospital Veterinário Municipal, né, Hospital Público Veterinário, e infelizmente não passou, mas a gente acredita que um novo modelo é fazer convênio com as clínicas veterinárias. Isso seria um passo muito grande e muito forte para que a gente consiga, de uma certa forma, tratar não só os animais, mas também a gente conseguir evitar a proliferação e o principal, muitas vezes as pessoas pensam que o bem-estar animal só trata de animal e não. Se a gente deixa os animais proliferarem nas ruas, se deixam, por exemplo, a raiva passa, por exemplo, se a gente pode contaminar a saúde humana. Então, você tratando os animais, você consegue também evitar muito problema na saúde humana. O assunto mais discutido foi a implantação do Conselho Municipal de Proteção aos Animais, previsto em lei desde 2007, e a criação de uma coordenadoria. O diretor do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Prefeitura de Campinas apresentou a experiência da cidade do Oeste Paulista. Lá, o Conselho foi criado em 2005 e o departamento em 2014. O departamento foi criado através de uma demanda do próprio Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, que demandou aos então candidatos a prefeito que fizessem um departamento destinado à área. E esse departamento, o papel dele é criar políticas públicas municipais para o bem-estar dos animais. Então essas políticas públicas são uma infinidade delas, desde controle populacional através de castração, microchipagem, montagem de um sistema de banco de dados para cadastrar os animais, a parte da educação, até a parte referente aos animais selvagens também, que estão dentro da abrangência de ação desse departamento. Microchipagem é um chip mesmo, eletrônico, que você coloca sobre a pele do animal. Isso dá uma identificação para o animal definitiva. E a partir desse microchip, a gente montou um sistema que cadastra esse animal e liga ele ao seu responsável. Se a gente encontra esse animal abandonado, a gente sabe qual é o responsável. Se esse responsável vai passar esse animal para outra pessoa, a gente sabe que isso aconteceu. Se esse animal morreu, a gente sabe se isso aconteceu. Então a gente tem como saber um histórico dos responsáveis. Então, um histórico de saúde, qual animal foi vacinado, qual animal não foi vacinado. Então, o sistema de microchipagem de cadastramento, ele é muito importante para você direcionar as políticas públicas. Ele te dá uma ideia do status da população canina e felina. Os protetores de animais cobraram um aumento do número de castrações e convênios com clínicas veterinárias para descentralizar o procedimento.
A diretora do Centro de Controle de Zoonoses de Guarulhos comentou sobre o encaminhamento dessas demandas. Apesar de nós estarmos fazendo no município de Guarulhos um número considerável de castrações, nós fazemos mais de 8.000 castrações por ano, né? Em comparação, a gente acabou de ouvir Campinas, eles fizeram de março até o mês agora de outubro 4.000. Nós fizemos 8.000 aqui em Guarulhos. Mesmo assim, a população ainda demanda um número maior. Eu acho que é justa essa demanda. Então eu vou levar, né, ao meu secretário esse pedido de que sejam aumentadas as castrações de animais dentro do Centro de Controle de Zoonoses e até descentralizando para outros bairros, porque uma grande dificuldade que também apareceu aqui é pessoas que não conseguem levar os animais até o CCZ. Então, como trabalhar isso? Através do convênio, né? Aqui foram colocadas várias questões, até da dificuldade de fazer um convênio, mas o principal é, só o CCZ não está dando conta. Então, como nós vamos conseguir fazer com que as castrações consigam ficar espalhadas pela cidade? O presidente da Frente Parlamentar de Defesa dos Animais comunicou aos participantes que encaminhará um ofício para que o prefeito atenda os integrantes do grupo. Que nós consigamos fazer com que ele realmente tire do papel este conselho. Eu acho que é esse o encaminhamento que a gente tem que fazer aqui. Então, na próxima reunião nossa, que ficou para o dia 19, eu já quero ter uma data confirmada com o gabinete do prefeito, que a gente vá especificamente para tratar do conselho. No dia 30 de setembro, a Secretaria de Saúde fez a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2015. A chefe da Divisão de Controle Orçamentário e Financeiro do órgão, Eliane Cristina de Souza, demonstrou o montante de receitas e despesas da pasta entre janeiro e agosto. Os cofres municipais respondem por 76% dos recursos aplicados na área. Recursos do Tesouro Municipal, um orçado atualizado de 535 milhões e 500 mil, liquidado 454 milhões e 500 mil e pago 367 milhões 531 mil. Recursos do Tesouro da Vigilância Sanitária, um orçado atualizado de 600 mil, um total liquidado de 76 mil e pago de 66 mil. Recursos de transferência e convênios estaduais, um orçado atualizado de 22 milhões e 200, liquidado de 5 milhões e 700 e pago 4 milhões e 400. Transferências de recursos e convênios federais, um orçado atualizado de 277 milhões, liquidado 140 milhões e pago 112 milhões. Durante a apresentação, a gestora mostrou que o município aplica quase 28% do orçamento na pasta. Relatório resumido da execução conforme a portaria. Uma receita de impostos vinculadas conforme a emenda constitucional 29, executados no exercício até o segundo quadrimestre de 2015, 1.635.305.000. As despesas com recursos próprios em ações e serviços de saúde, valores liquidados, 454.555.000, o que representa 27,80% do total das receitas de impostos. Após a demonstração dos dados, o secretário de Saúde, Carlos Derman, comentou os resultados. Nós estamos analisando o resultado de 8 meses, né? O que representa 67% do ano, né? E aí verifica-se a transferência dos estados, do estado até agora está aproximadamente 25% só do previsto para o ano todo. Então não vai se realizar. A da União está por volta de 50% do previsto para o ano. Já no que diz respeito ao gasto com receita municipal, nós vemos que o liquidado está acima de 76%, que mostra que o orçamento da saúde terá que ser suplementado, né? Se tivesse em 67%, a gente estava certinho. Mas vai faltar orçamento, isso o governo já está analisando, principalmente para a folha, né? Vai ter que ser suplementado ainda esse ano o orçamento da saúde. Sobre
Da onde vêm os recursos que a saúde está gastando? Verifica-se que 80% vem da arrecadação do município. 19% é transferência federal e 1% transferência do Estado. Então, essa é uma situação muito difícil, que o município tenha que arcar com 80% através da sua receita própria, né? O município continua gastando quase 30% com saúde, né? Vamos chegar no fim do ano com perto de 30%. Agora está em 28%. Derman destacou que a rede municipal de saúde atende mais que estadual. O mesmo acontece com o número de internações. No período, aproximadamente, né, a rede municipal tem 30 mil AIHs e a rede estadual 18 mil AIHs. Então, mais de 2/3, não é, das internações hospitalares se dá na rede municipal própria e conveniada. É uma situação atípica. No município de São Paulo, por exemplo, mais de 70% das AIHs são no estado, município de Santo André, Osasco, etc. Porque há muito tempo que não se inaugura hospital, novos leitos, etc., do estado. E a rede municipal vem crescendo, não tanto como a gente gostaria, mas vem crescendo, né? E aí a participação do Estado fica absolutamente minoritária no atendimento. A situação é mais grave ainda em procedimentos ambulatoriais. Se vocês olharem os números, procedimentos ambulatoriais podemos dividir em consultas e exames, né? Basicamente, tem também cirurgias ambulatoriais, alguns procedimentos ambulatoriais. Mas 90% dos procedimentos ambulatoriais, né, feitos em Guarulhos para cidadãos guarulhenses são na rede municipal, né? Participação da rede estadual, né, no número que nos oferecem aqui o Padre Bento, a HGG, a Casa André Luiz, que nos oferecem de consultas, de exames, é minúsculo. O secretário também comentou sobre obras em unidades de saúde. A UBS Primavera, né, até convido os senhores para visitar, já tem cara de UBS, né, estive recentemente lá. Deve ser inaugurado primeiro semestre do ano que vem. Então, agora fazendo a ligação, finalmente a Bandeirantes está fazendo a ligação elétrica, né, a entrada de energia para as duas UPAs, né? Estão acontecendo algumas reformas importantes e nós devemos proximamente está inaugurando a primeira residência terapêutica de Guarulhos. Para quem não é da área, né, da saúde mental, residência terapêutica é um equipamento que se destina principalmente à desinternação dos pacientes psiquiátricos que não têm referência familiar. E no próximo bloco voltamos com mais destaques da prestação de contas da Secretaria de Saúde. O Jornal da Câmara volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, eu
vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Por gentileza, eu gostaria de saber como é formado o orçamento no nosso município. Uma das atribuições do Poder Legislativo é discutir e votar as leis orçamentárias elaboradas e encaminhadas pelo Executivo. Por isso, a Câmara de Guarulhos analisa, propõe emendas, aprova ou rejeita a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual e o Plano Plurianual enviado pela Prefeitura. O Plano Plurianual, ou PPA, é a ferramenta de planejamento estratégico do município, que define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e de programas de duração continuada. O PPA abrange um período de 4 anos e, por ser o documento de planejamento de médio prazo, aparece como estrutura básica para as demais peças orçamentárias. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, estabelece as metas e prioridades da administração pública para o ano seguinte de sua discussão. Ela orienta a elaboração do orçamento anual do município, mantendo-o em sintonia com as diretrizes, objetivos e metas do PPA em vigência e ainda dispõe sobre mudanças na legislação tributária. Com o PPA e a LDO definidos, o município elabora então um orçamento para cada ano. É essa lei que vai prever as receitas que o governo espera arrecadar e fixar as despesas a serem feitas com esses recursos. O orçamento anual busca concretizar as diretrizes, os objetivos e as metas do PPA de acordo com as metas e prioridades estabelecidas pela LDO. O PPA, a LDO e o orçamento anual estão previstos tanto na Constituição Federal quanto na Lei Orgânica Municipal de Guarulhos. Todas essas peças orçamentárias foram regulamentadas principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que também prevê a realização de audiências públicas para que a população participe ativamente da elaboração do orçamento. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Eu queria saber o que fazem os vereadores que a gente elegeu. Pela Constituição, a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura têm funções distintas. Enquanto o prefeito é quem administra a nossa cidade, os vereadores são responsáveis pela elaboração das leis municipais. Por exemplo, a lei orgânica, que pode ser comparada a uma espécie de Constituição Municipal, e dá as diretrizes que devem ser seguidas pelo governo de Guarulhos e pela Câmara, e também pelos moradores da cidade. Os vereadores também têm o papel de fiscalizar a atuação do prefeito e os gastos da prefeitura. Para isso, eles têm o direito de requisitar informações do prefeito, das secretarias, das empresas públicas e outros órgãos. Algumas leis são de iniciativa exclusiva do prefeito. Só ele pode propor legislação sobre alguns temas específicos, como questões orçamentárias, servidores públicos, criação e estrutura de órgãos da administração pública. Mas os vereadores têm a função de discutir e votar estas propostas. Os vereadores devem seguir uma série de deveres. Eles precisam defender e cumprir a Constituição Federal e Estadual, a Lei Orgânica Municipal e outras leis. Usar seus direitos como parlamentares para atender exclusivamente ao interesse público, respeitar e obedecer ao Código de Ética e Decoro Parlamentar e participar das atividades no plenário da Câmara, entre outros. O vereador tem direito à inviolabilidade, ou seja, a Constituição o protege por suas opiniões, palavras e votos emitidos no exercício do mandato dentro do município.
Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Durante a prestação de contas da Secretaria de Saúde, o presidente da Comissão de Higiene e Saúde Pública da Câmara apresentou uma lista de questionamentos ao secretário. Entre os assuntos, o repasse de obras de responsabilidade da Proguaru para outra empresa. Saiu uma nota no jornal que a Proguaru pode deixar de fazer a reforma de 31 UBS, das 34 contratadas, 31 delas. Eu queria saber o motivo, se é falta de pagamento, por que a Proguaru pode deixar essas importantes obras aí dessas UBS, dessas unidades de saúde na cidade. E também com a grande falta de médicos em geral, em todas as unidades de saúde na cidade, onde a gente vai, a falta e a reclamação maior é a falta de médico, o que o senhor tem feito para poder substituir essa falta de médico, contratar mais médicos para poder dar um melhor atendimento digno à nossa população? Derman disse que é necessário agilizar algumas obras e comentou a limitação do orçamento. A matéria, do jeito que saiu no jornal, não corresponde à verdade. Nós, no momento, estamos verificando a possibilidade de, das 34, tirar 5 da Proguaru e colocar com outra empresa, devido às dificuldades operacionais da Proguaru. Com relação à falta de médicos, eu já disse outras vezes, compararmos a realidade hoje com a realidade de quando entramos, estamos muito melhor. Tem muito mais médicos, tanto nos hospitais, nas especialidades, como na atenção básica. E o município está no limite da lei de responsabilidade fiscal, Todos sabem, está gastando perto de 50% do que arrecada com folha e encargos. O limite constitucional é 54%, Então, isso é uma dificuldade, Por enquanto, enquanto não aumentar a arrecadação do município, fica difícil pensar em aumentar substancialmente o número de médicos, não só pela dificuldade de contratar, mas pelos limites da lei de responsabilidade fiscal. O vereador Toninho da Farmácia, do PR, questionou o secretário sobre políticas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Vejo o DST, doenças sexualmente transmissíveis, aumentando na nossa cidade, que eu vejo vários casos, vários relatos que chegam até mim, tipo gonorreia, sífilis, HPV, cranco e outros. A prevenção a gente não podemos fazer só no carnaval, porque ela existe todos os dias, ela é transmissível todos os dias. E atrás dessas doenças existe a AIDS, que é caro o tratamento e é muito pior. O que essa secretaria fará no sentido de prevenção? Derman falou sobre as formas de prevenção aplicadas no município. Eu estive lendo uma pesquisa nacional que foi feita com jovens
né, da faixa aí de 14 a 20 anos, e 30% não usam o preservativo masculino nas suas relações, né? Quer dizer, isso já é uma realidade diferente da que você tinha 20 anos atrás, em que 90% não usava. Hoje 70% usa, mas ainda tem 30% que se arrisca, né, que na juventude, né, usa, não costuma usar o preservativo masculino, apesar que hoje todas as UBSs distribuem gratuitamente, né? E nós fazemos um trabalho junto às escolas, né? As UBSs fazem no sentido de orientar, de conscientizar a juventude a importância não só de prevenir a DST, como de evitar a gravidez na adolescência. Munícipes e assessores também subiram à tribuna e perguntaram ao secretário sobre o corte de recursos para o programa Farmácia Popular e riscos de redução no orçamento da saúde. A gente estamos sabendo que esse ano já houve, acho que 2 cortes, né, de orçamento do Ministério da Saúde, e o orçamento do próximo vai ser menor, e é claro que tem um reflexo para os estados e municípios, né? Mas a pergunta, o que mais é o seguinte: o que acontece mais hoje, que eu vejo, por exemplo, o pessoal passa lá, vou falar pelas clínicas que eu trabalho lá, né? Ele não é aquele paciente que tem retorno constante, então ele pega uma receita, vai lá na dose certa e não tem um remédio. Mas ele vai na farmácia e se vira na farmácia popular, né? E então a pergunta que secretário, é o seguinte: que tudo indica, né, que 90% ia acabar esse programa. Teria algum impacto assim a nível do município de Guarulhos ou não? Nós esperamos que não ocorra, porque vai ser um prejuízo enorme para a saúde, e é um programa nessa extensão bastante recente, né, inclusive com a disponibilização de medicamentos sem cobrar, né, gratuitos para pressão alta, né, hipertensão, diabetes, asma, né? Então a osteoporose ele é cobrado um valor reduzido, né? Então nós esperamos que não ocorra o final aí. Pelos dados que foi colocado, né, que nós estamos no mês 9, né, quase findando o ano, do Estado veio 25%, né, colocado, a União veio 50%, então se o orçamento, se o senhor chegou no início do ano e planejou toda a sua situação do ano dentro de um orçamento, né, que você tendo certeza que essa caixa estaria nas suas mãos. Hoje, mês 9, o senhor está com esse déficit nessa situação, o seu planejamento, creio eu, que está todo, né, e dizendo, onde o senhor apertar o cinto, e o senhor apertar o cinto, vai ter que apertar o cinto, porque nós faltamos mais 3 meses e a situação não é de melhora, é de piora, né, tanto no governo estadual, federal, municipal. E aí a minha questão corremos risco de corte na saúde de qualquer natureza, e eu gostaria que o senhor pontuasse. A saúde responde por 30% da despesa. Os outros 70%, a maior parte é despesa fixa, despesa que não tem como cortar. É salário, né, é imposto, contribuições, ou então é o recurso para a educação e para assistência social, que não tem muito como cortar, né, também. Né? Então, é inevitável que a crise afete a saúde, eu não tenho dúvida disso, porque o que podia ser cortado nas outras secretarias, né, se você olhar hoje, né, o prejuízo que já teve algumas secretarias, que são até importantes para a saúde,
como esporte, meio ambiente, cultura, né? Então já não tem como. Nós esperamos e sim que o Brasil se recupere, volte a crescer e que tenha disponibilidade de recursos. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site, pelo Facebook. Voltamos então com mais uma edição de Retrospectiva na próxima segunda-feira. Um ótimo final de semana para todos nós.